O duelo, gente, entre Biden versus Trump é praticamente certo nas eleições dos Estados Unidos agora. Um duelo que já está acontecendo, inclusive com contornos na justiça. Marcelo Matos traz esse cenário para a gente na reportagem. Eleição à presidência dos Estados Unidos deverá repetir a disputa de 2020, mas desta vez com os processos contra Donald Trump e o incômodo pedido de impeachment de Joe Biden. O professor titular de Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília e do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Danilo Porfírio de Castro Vieira, avalia que Biden será cobrado pela perda de protagonismo da maior economia do mundo. Começar pelo quê? Pela retirada no Afeganistão. Foi humilhante. Isso vai ser explorado em campanha. Olha só, a inabilidade político-militar dentro do quê? Dentro do palco internacional. Segundo ponto, o crescimento da influência chinesa e russa dentro de territórios historicamente de presença norte-americana. Vejamos no Oriente Médio. A votação ocorrerá em menos de um ano, 5 de novembro de 2024. O curioso é que justamente em novembro passado, uma pesquisa nos Estados Unidos apontou uma grande insatisfação do eleitor em relação aos principais candidatos, Donald Trump e Joe Biden. 60% para o ex-presidente e 65% para o atual. Os mandatos de ambos recebem uma aprovação inferior a 40%. O professor Danilo Porfírio de Castro Vieira reforça o impacto dos conflitos mundiais na eleição. Temos a questão da Rússia e da Ucrânia, um conflito que foi gerado por o quê? Por uma ação direta da família Biden, nós sabemos disso. A questão do petróleo, a questão do gás natural no Mar Negro, envolvendo, inclusive, vai voltar essa retórica do Trump, da acusação do filho do Biden enquanto lobista, e a questão da crise humanitária em Israel, na faixa de Gaza. Diferente do Brasil, com as suas dezenas de partidos, um primeiro turno recheado de candidatos com ideologias que supostamente não existem na prática, nos Estados Unidos o duelo é marcado pela disputa óbvia entre republicanos e democratas. Isso desde o primeiro turno. Donald Trump, do Partido Republicano, na sua gestão, pleno emprego, economia em expansão até a Covid. A partir daí, os efeitos, a mortalidade, a questão econômica, todos esses ingredientes derrubaram Donald Trump numa reeleição que parecia certa. Joe Biden, então, foi eleito e agora ele vive o pós-pandemia. Alta de juros, efeitos econômicos, inflação, questões externas que prejudicam a imagem do seu governo. E poderemos ter, então, o retorno de Donald Trump à Casa Branca. Democracia vive de opinião pública. Sistema eleitoral vive de opinião pública. Não é que nem ditadura. Vive de opinião pública. Quando a opinião pública começa a se voltar contra o establishment, eu tenho que tomar mudança de postura. Então, todas essas questões em ordem internacional serão jogadas pelo Trump. Tanto que o Trump vai falar, na minha época, foi uma das épocas mais tranquilas, porque eu era o presidente mercador, o presidente empresário. Vamos resolver tudo na conversa, no contrato, em acordos, inclusive em acordos econômicos. A campanha de 2024 deverá se tornar numa guerra de reputações. Contra Biden, a Câmara aprovou um inquérito de impeachment após depoimentos de funcionários do Departamento de Justiça e da Receita Federal. Mas a chance de Biden deixar a Casa Branca é considerada remota.
fica o desgaste político do desenrolar do processo. O tema não é novo, chegou a ser usado na eleição anterior e retorna agora com mais força. Os republicanos defendem a destituição de Biden porque no seu período como vice-presidente de Barack Obama, de 2009 a 2017, ele teria usado sua influência nos negócios do filho, Hunter Biden, na China e na Ucrânia. O chefe do Comitê de Investigação da Câmara dos Representantes, James Corner, garante que Biden mentiu repetidamente ao povo americano. Já o presidente rebate e classifica de artimanha política infundada, que até republicanos no Congresso reconhecem que não é apoiada por fatos. Hunter Biden descarta as acusações contra o pai, mas admitiu que cometeu erros. Mas os trumpistas o usam para prejudicar o presidente. O Trump vai explorar as questões internas. Inflação. Crescimento nanico. Isso repercute no mundo do emprego e é isso que interessa o quê? Ao homem comum americano, ao cidadão comum americano. Então, todos esses problemas gerarão o quê? Dificuldades a Biden na sua reeleição. E eu, assim, não quero pintar nenhum cenário. Mas hoje a situação é extremamente vantajosa ao Trump. Do outro lado, Donald Trump é alvo de 51 acusações e em 4 processos criminais. É o primeiro ex-presidente a se tornar réu na história americana. No estado de Nova York, ele é acusado de fraudes financeiras. O caso envolve seu advogado Michael Cohen num pagamento de $130 mil à defesa da atriz pornô Stormy Daniels, para não tornar público um caso anterior com um então candidato. Após 2 semanas, Trump foi eleito presidente justamente dos Estados Unidos. Em 2017, ele transferiu ao advogado, então, $130 mil como despesas jurídicas. Para a promotoria, o objetivo era influenciar o resultado das eleições de 2016. Já em 2020, Trump buscaria a reeleição, mas perdeu para Joe Biden. Após o pleito, de novembro a janeiro de 2021, Trump defendeu fraudes nas urnas. A justiça sustenta que ele telefonou ao secretário do Estado da Geórgia para alterar o resultado do estado, o que viria a se transformar em outro processo, no qual é acusado de chefiar uma organização criminosa para fraudar a eleição. O ápice viria 4 dias depois, após um discurso em Washington. Trump conclamou os presentes a marchar ao Congresso, reunido justamente para certificar a vitória de Joe Biden. E centenas de apoiadores, muitos armados, invadiram o Capitólio, e essas ações são os focos do processo federal em que Trump responde a 4 acusações, incluindo a de conspirar contra os Estados Unidos. E na reta final de 2023, a Suprema Corte do Colorado o tornou inelegível, mas essa ação ainda não o impede de concorrer novamente à Casa Branca. A decisão valeria apenas no âmbito do Colorado e Trump irá recorrer à Suprema Corte dos Estados Unidos. Apenas se a mais alta instância da justiça americana mantiver a decisão do Colorado, Trump estaria fora, portanto, do páreo em 2024. E qualquer semelhança com o Brasil é uma mera coincidência.